Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, a gente vai começar em instantes aí. Só entrei um pouquinho antes para ver se todo mundo consegue me ouvir bem, me ver bem, antes da gente começar formalmente, né, o webinar. Então, eu gostaria que vocês falassem no chat aí se o áudio tá bom, se o vídeo tá bom. Se possível, os meus colegas que estão me assistindo aí também, puderem me mandar no WhatsApp, se tá tudo bem aí a imagem e o áudio, né? Bom, 3h27, vamos começar 3h30 certinho para dar tempo do pessoal entrar, né? Boa tarde a todos aí. O pessoal já está dando feedback ali no chat, está tudo bem, né? Bom, agora tem 82 pessoas assistindo, então acho melhor esperar o tempinho, certo? Né? A gente marcou 3h30. Bom, em primeiro lugar, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um webinar da Mitutoyo, né? Hoje o assunto vai ser dureza. O meu nome é Samuel, eu trabalho há algum tempo já na Mitutoyo, especificamente com a parte de dureza, e vou tentar passar para vocês aí um pouquinho do meu conhecimento, né? Hoje o foco do webinar vai ser boas práticas de dureza, tentando mostrar um pouquinho dos produtos Mitutoyo também, né? Então, esse webinar já foi feito, mas nós vamos fazer novamente, porque a gente parte do princípio que o durômetro em si, qualquer pessoa consegue usar, é uma máquina muito fácil, de fácil manuseio, né? Já essa teoria de dureza, toda essa tecnologia embarcada, os cuidados que você deve ter para obter um resultado confiável e um bom resultado e um teste confiável, né? Não está medindo a peça de forma errada, que é a parte mais difícil, e por isso que a gente está batendo nessa tecla. Então, esse é o primeiro webinar de dureza do ano, nós vamos fazer novamente com essas boas práticas de dureza. E em julho vai ter outro webinar de dureza, mais focado aos produtos Mitutoyo e todas as suas funções, né? Bom, queria dar alguns avisos. Em primeiro lugar, o senhor Nelson Cunha, ele vai estar me auxiliando aí no chat, né? Então, qualquer dúvida, pergunta que vocês quiserem fazer, podem colocar aí no chat. Se possível, habilitar a função question de pergunta aí, é só dar um tique na bolinha, né? E aí o seu Nelson já vai responder mais rapidamente aí, né? E outro aviso é, ao final do webinar, nós iremos emitir os certificados, né? Na verdade, quem ficar até o final do webinar vai receber um certificado de presença, de participação. Esse webinar vai ser enviado daqui 1 ou 2 dias, via e-mail mesmo, esse certificado, desculpa. E os slides não serão disponibilizados, porém, essa apresentação, esse webinar completo, vai ser disponível depois no YouTube, vai ficar disponível por tempo indeterminado para todo mundo assistir, assim como todos os outros webinars da Mitutoyo, né? Bom, então, 3h29, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela aqui com a apresentação. Então, vamos lá. Vou tirar minha câmera para não atrapalhar os slides, né? Bom, vocês estão vendo aí minha tela? Minha apresentação? Bom, então, vou dar início na apresentação aí. Deixa eu só esperar um ok do pessoal aqui no meu... o Marcelo já deu um ok aqui para mim, então vamos iniciar, né? Então, boa tarde, né? Hoje o tema vai ser as melhores práticas de medição de dureza. Novamente, vamos focar nessas práticas aí, nessa boa conduta de medição de dureza, porque mais de 50%, creio que 90% do ensaio de dureza é esse conhecimento que a gente tem dos ensaios de dureza, né? Então, primeira coisa, como dureza é um tema muito místico, assim, é difícil definir a dureza, né? Eu trouxe 3 definições diferentes aqui para a gente ter uma ideia do que é a dureza. Então, a primeira delas é a resistência que o material tem à deformação plástica permanente. Ou seja, essa definição já está mais ligada à associação que nós fazemos entre dureza e limite de resistência à tração. Então, facilmente nós conseguimos ligar dureza a limite de resistência à tração. Não sei se todo mundo vai lembrar daquele gráfico de tensão-deformação da faculdade, né? Mas é basicamente isso. Segunda definição, e mais aplicada à metalurgia, né? Que seria os ensaios de dureza em si, resistência à penetração por atrito ou por compressão. Então, basicamente, se você pegar um material e todos os materiais vão ter uma resistência ao atrito ou à compressão,
e quanto mais duro for o material, maior será essa resistência. O exemplo disso é se a gente pegar uma peça endurecida, temperada, e tentar passar a lima nela, entendeu? Então, ela vai ter uma grande resistência, né, a essa penetração por atrito ou por compressão, no caso dos durômetros, né. Então, outra definição também seria a resistência ao desgaste por abrasão. Então, quanto mais dura a peça, mais difícil você remover partículas dela. Por isso, normalmente, é difícil você usinar uma peça. Hoje, nós temos ferramentas que usinam, lógico, com o avanço da tecnologia, que fazem usinagem de peças temperadas endurecidas, né? Mas, na maioria das vezes, é indicado fazer a retífica. Então, fazer remoção do material por abrasão, né? Bom, a primeira escala de dureza criada, que se tem conhecimento, né, foi por volta de 1812, 1822, o mineralogista alemão Friedrich Wilhelm Moss, ele estudou os minerais, né, que, por ironia do destino ou não, são até hoje os materiais mais duros do planeta, né? Então ele criou uma escala chamada escala Mohs de dureza. Então ele quantificou todos esses minerais aí partindo de 1 a 10, sendo 1 o talco, seria o material mais, vamos dizer, menos resistente, o mais mole, grosseiramente falando, e aí partindo para o 2, que seria o gesso, para o 3, calcite, 4, fluorite, pulando lá para cima o 8, topázio, corindo, até chegar no material mais duro que se conhece até hoje, que seria o diamante, né? Então, o que isso significa, na verdade, né? Significa que se eu pegar o talco, ele vai ser riscado pelo gesso. Se eu pegar o gesso, ele vai ser riscado pela calcite. Se eu pegar a calcite, ele vai ser riscado pela fluorite, pela ortoclase, que será riscada pelo quartzo, que será riscada pelo corindo, e todos esses são riscados pelo diamante. Ou seja, existia um jogo de canetas, né, de 1 a 10, onde o ensaio era simples. Você tinha que riscar o material, e dependendo se riscasse ou não, você determinava a escala Mohs de dureza a esse material, metal e etc. Então, um metal teria uma escala 9 Mohs, por exemplo. É um ensaio bem, bem rápido, né? Porém, a gama dele não é muito precisa, né? Então, o que seria o ensaio de dureza? Como medir a dureza, né? Basicamente, nós pegamos um corpo de prova, no qual se quer saber a dureza, e um penetrador, que previamente precisa ser mais duro que o corpo de prova, e aplicamos uma força. Aplicando essa força, esse penetrador vai penetrar a peça, vai deformar plasticamente a peça, e dependendo da quantidade de deformação que a peça sofrer com essa penetração, ou seja, se deformar menos, a peça vai ser mais dura. Se deformar mais com essa penetração, a peça tem uma dureza menor, vai ser mais mole, aí, como a maioria das pessoas falam, né? Então, isso aqui basicamente é o exemplo de um ensaio de dureza. Então, aqui nós temos a cronologia dos ensaios de dureza, né? Como na ordem cronológica com os quais os mesmos foram criados, né? Então, depois da escala Mohs, o primeiro ensaio que foi criado para ter mais precisão, assim, quantificar melhor a dureza das peças, foi o ensaio Brinell, foi criado em 1900, e com o passar do tempo, dos anos, além do objetivo de facilitar esses ensaios de dureza, porque vocês vão ver quando a gente chegar no assunto Brinell, que é um dos ensaios um pouquinho mais trabalhosos de se fazer, então, por dois fatores: facilitar o ensaio, eles foram sendo criados o ensaio Shore, o ensaio Rockwell, por exemplo, normal, superficial, depois vieram os Vickers e micro-Vickers, em seguida o Knupp, e hoje o mais prático assim seria o Lieb, né? Então, o primeiro fator seria facilitar, e o segundo foi para atender as novas tecnologias que vinham surgindo, né? Então, as cargas Brinell são maiores, as cargas Shore, as cargas Rockwell são um pouco diferentes, né? Então, para cada ensaio que vinha sendo criado, tratamentos termoquímicos e etc., fez-se necessário a criação desses novos ensaios, né? Então, aqui a gente consegue ver bem a diferença. Deixa eu ver se eu consigo colocar um marcador a laser, que eu consigo explicar melhor. Agora está melhor. Bom, aqui nós conseguimos ver a diferença das cargas dos ensaios, né? Então, aqui nós temos o ensaio Brinell, Rockwell, Vickers, micro-Vickers. Então, a linha vermelha representa todas as faixas existentes de carga em quilograma-força, e a parte verde mostra as mais utilizadas, na verdade. Então, para o Brinell, por exemplo, nós temos cargas de 1 kg até 3.000 kg-força, porém o mais utilizado, na época e até hoje, né, são as cargas maiores, porque elas usam esferas maiores, conseguem pegar uma maior parte do material no ensaio.
Então, com peças pequenas ou finas, dificilmente você consegue aplicar uma carga dessa em Brinell. Então, o Rockwell foi criado em seguida, né, com cargas menores e com um processo muito mais fácil, como a gente vai ver mais para frente, né, e varia de cargas de 15, 30, 45, 60, 100, 150 quilos. Por sua vez, os Vickers e micro-Vickers foram criados cada vez com cargas menores para atender a medição de durezas de camadas muito mais finas, aí, milesimais, vamos dizer, né. Então, aqui a gente consegue ver bem o motivo da criação de todos esses ensaios de dureza. Bom, aqui os penetradores, nós temos a construção mecânica dos penetradores de cada escala, de cada método de dureza, na verdade, né? Então, pelo método Shor, nós temos penetradores cônicos e penetradores de cone truncado. Também existem penetradores esféricos. O método Shor, atualmente, ele é usado para medir elastômeros, borrachas, polímeros, plásticos e etc. Então, dependendo do tipo de plástico, de borracha que você vai medir, se for um plástico, uma borracha mais dura, nós utilizamos o Shor-D, com um cone mais agudo, com um raio de 1/10 na ponta para forçar essa penetração. Se você usasse esse penetrador numa borracha mais mole, por exemplo, ele iria ultrapassar toda a escala do durômetro. Então, você precisa selecionar um durômetro de outra escala, por exemplo, o Shor-A, para borrachas mais moles, onde o penetrador já oferece uma resistência maior em função da maior elasticidade do material, né? Em seguida, nós temos o Vickers, que é um penetrador de diamante piramidal, facetado, com ângulo entre as faces opostas de 136 graus. Ele é um penetrador fixo, não existe outro tipo para o Vickers, né? Diferente do método Brinell, onde ele utiliza penetradores de esfera, de metal duro ou aço, e são esferas de vários diâmetros, diâmetro 1, 2,5, 5 e 10 milímetros. E é importante dizer que o Brinell é notado em milímetros o diâmetro das esferas, né? Diferente do Rockwell, que possui um penetrador de diamante, esferocônico com raio de 2/10 na ponta, e também alguns ensaios utilizam penetrador de esfera, porém, diferente do Brinell, as esferas aqui são notadas em polegada, o diâmetro. Então, a esfera de diâmetro 1/16 polegada, 1/8, 1/4 e meia polegada. E, por último, o ensaio Knupp, que seria aplicado a materiais mais escoáveis, vamos dizer assim, né? Ele seria um Vickers mais fácil, né? Uma pirâmide alongada aqui. Então, na hora de fazer a medição, vocês vão ver que é um pouquinho mais fácil aí. E prejudica menos o material, por ser utilizado, por exemplo, em chumbo. Se a gente aplica um Vickers em chumbo, ele começa a escoar muito o material, a gente tem uma deformação dessa calota aqui, por isso que o Knupp foi criado, né? Bom, então, diante de todos esses ensaios aí, qual ensaio utilizar, dependendo da peça, né? Então, aqui nós temos um bloco de motor, por exemplo, um V8 aqui, nós temos um virabrequim, um disco de freio, um pneu, um material completamente diferente, né? De metal, aqui uma borracha, a válvula automotiva, molas. Então, diante de toda essa infinidade de peças que a gente tem na indústria, qual qual ensaio de dureza a gente deve utilizar, né? Bom, a princípio, a condição ideal, né, sempre deveria vir nos desenhos a indicação da dureza e o processo pelo qual essa peça vai passar. Então, aqui nós temos o exemplo de uma indicação de dureza em um desenho, pode vir dessa forma, 50 HRC. Então, esse 50 seria 50 unidades de Rockwell na escala C. Então, aqui seria o ensaio Rockwell, ou então outro exemplo aqui na escala Vickers, 550 unidades na escala Vickers com carga de 1 kg. A gente pode ver que na escala Vickers, geralmente a carga já vem ao lado, diferente do ensaio Rockwell normal, que ele, praticamente, você tem que decorar aí essas cargas, né? Rockwell C nós sabemos que usa penetrador de diamante, 150 kg de carga. Então, com exceção dos Rockwell superficiais, que já vem, por exemplo, HR15N. Então, sabemos que o N é de diamante e o 15 é da carga. Então, o Rockwell normal, ele já não é tão fácil de identificar assim, a não ser pela experiência, pelo seu feeling aí, no caso, né? Então, caso não tenha essa indicação em desenho, que seria a condição ideal, né? Como a gente define o melhor ensaio de dureza apropriado para as peças, né? Então, aqui o primeiro caso, é possível definir um ensaio a partir do material, primeira coisa. Então, se a gente tem um bronze, um latão ou um aço, aí ele já indica qual ensaio de dureza nós vamos utilizar, se é um Rockwell C, um Rockwell B ou um Brinell, no caso. Então, além só do material, nós temos que observar a forma da peça. Então, se a peça é muito grande, fica um pouco difícil de nós posicionarmos num durômetro de bancada, por exemplo. Então, ou se é uma peça menor, uma peça mais fina. Então, além do material, nós temos que observar a forma da peça também. Ela pode indicar a dureza que nós teremos que utilizar.
E o terceiro caso seria a aplicação, se ela tem algum tratamento, como essa peça vai ser utilizada, né? No caso de soldas, no caso de um tratamento superficial aí de cementação ou de nitretação, no caso, né? Então, com base em tudo isso, é comum a gente ver essas tabelas nos folhetos do mitutoyo, né? Então, aqui nós conseguimos ver para o material, para a forma e para a aplicação, os métodos de dureza que nós devemos utilizar, né? Então, vamos pegar aqui o exemplo de um fundido, materiais fundidos em geral, né? Nesse caso, nós temos, mais indicado seria o método Brinell. Por que o método Brinell? Porque os materiais fundidos, em sua grande maioria, possuem grande porosidade. Então, com o ensaio Brinell, as esferas e as cargas altas, elas pegam grande parte tanto do material quanto da porosidade, te fornecendo a dureza do conjunto. E não, por exemplo, se a gente usasse um Rockwell, se você for medir, você pode pegar só num poro ali e ter uma dureza, um erro de dureza alto, né? Então, esse seria a condição ideal, porém, tem em casos que, por exemplo, aços liga, nós temos micro Vickers, Vickers e Rockwell. É possível utilizar Rockwell superficial e portátil ainda, do tipo Lib. Então, como definir qual melhor desses métodos aqui só com o material, né? Com base nisso, a gente precisa também da forma e da aplicação. Se vai ser fina, se vai ser a peça mais espessa, né? Ou se a aplicação, se vai ter algum esforço na montagem, esse tipo de coisa. Então, com essa tabelinha aqui, fica fácil a gente definir qual tipo de ensaio aplicar em determinada peça que não vem indicada no desenho. Bom, partindo já para os tipos de ensaio, vamos falar um pouquinho do primeiro ensaio aqui, ensaio Shore, que é utilizado em polímeros. A mitutoyo hoje tem durômetros Shore analógicos e digitais, com bases compactas e com bases alongadas para facilitar o acesso, né? Então, esse é um dos ensaios de dureza mais fáceis de se realizar. Você não precisa ficar selecionando o penetrador e as cargas, basta selecionar o tipo de durômetro adequado. Por exemplo, se for uma borracha, um plástico mais duro, seria o Shore tipo D. Então, dentro do próprio durômetro já tem um sistema que já faz a medição corretamente. O que a gente precisa fazer é fazer o apoio firme da face de apoio aqui, tanto desse compacto quanto do alongado, né? Vai mudar pelo acesso aqui, na face da peça. No analógico, o ponteiro vai indicar a dureza e ele tem um ponteiro de memória. Então, quando o ponteiro indicador ele retorna, o ponteiro de memória mantém no resultado de dureza, indicando a dureza Shore, ou também nos digitais, apertando e fornecendo a dureza, tem um botão Hold, e ele acaba travando a medição aqui de dureza, mesmo quando você tira o durômetro do ensaio, o valor de dureza continua aparecendo na tela. Além disso, nós temos também dispositivos que facilitam essa fixação aí, e além também, eles possuem também saída para comunicação com softwares, por exemplo, o MeasureLink, ou para você fazer um controle de CEP aí no caso, histograma, carta de controle, etc, né? Hoje a gente fala bastante dessa Smart Factory, né? Os resultados não são mais anotados à mão, por incrível que pareça, saem tudo direto para o computador, né? Então, aqui algumas boas práticas para medir com o ensaio Shore, né? Aqui, como eu tinha comentado, são uma série de escalas Shore. Cada escala dessa, na verdade, é o durômetro que você vai escolher, um durômetro desse tipo aqui, né? Que vai ter um penetrador diferente para cada tipo de material. Então, no caso do Shore A, nós temos um penetrador mais resistente, como é usado em borrachas, plásticos mais moles, para não afundar direto no material, né? No caso de um Shore D, como o plástico, a borracha é mais duro, o penetrador já é mais agressivo, vamos dizer assim, ele já é para favorecer a penetração mesmo na peça, né? Então, isso aqui serve para todo e qualquer ensaio de dureza, não só para durômetros também, para qualquer instrumento, né? Manter sempre o equipamento calibrado, fazer um estudo de frequência, né? De calibração aí. Os padrões de dureza Shore geralmente são coloridos, assim, várias peças de plástico, né? Em várias escalas diferentes, e para você fazer a calibração periódica do seu durômetro. Outra atenção importante que nós devemos ter é o apoio correto. Deixar paralela, apoiar bem essa face aqui do durômetro na peça que você quer medir, não deixar de jeito nenhum apoiado, inclinado ou mal apoiado aí, porque você com certeza vai ter um erro de dureza. Então, com base nesse último cuidado, tem algumas facilidades que eliminam a influência da mão do operador aí para medir a dureza com os durômetros Shore, né? Um deles é esse pino que a mitutoyo fornece, opcional, né? Com ele é possível rosquear no durômetro aqui e fixá-lo em uma furadeira de bancada,
que já vai garantir a perpendicularidade, a ortogonalidade entre a base aqui e o eixo de aplicação da carga, e através do manípulo da furadeira você consegue aplicar uma carga garantindo essa perpendicularidade, esse apoio aí. Outros acessórios mais raros, né? Em certos casos a dureza Shore vem indicada com uma carga padrão. Então a Mitutoyo também fornece esses suportes com pesos padrão, com massa padrão, para você eliminar a influência da mão, do peso da mão do operador aí, né? Então, melhora a exatidão da medição, diminuindo a influência do operador. Bom, aqui já partindo para outro tipo de ensaio, também muito prático de ser feito, tão fácil quanto o Shore, é chamado ensaio LIB, ou ensaio de impacto, né? Esse durômetro é portátil, super pequeno, acessível, né? Então, como ele mede a dureza das peças? Ele tem um propulsor aqui, que ao engatilhar essa esfera, ele lança uma esfera que bate na peça e com o impacto ela vai retornar. De acordo com a dureza da peça, se ela for mais dura ou mais mole, ele vai retornar com uma velocidade maior ou uma velocidade menor, e o durômetro acaba fazendo essa leitura de rebote aí, indicando a dureza da peça. Importante dizer também que é possível com esse durômetro fazer a medição em qualquer direção, não só de cima para baixo, é possível fazer na horizontal, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e na vertical de baixo para cima, de ponta cabeça, como nós conseguimos ver nessa imagem ao lado aqui. Bom, então os cuidados que nós temos que ter com esse durômetro, em primeiro lugar, seria selecionar o martelo de impacto adequado, né? Selecionar a base dele aqui onde será apoiada na peça, né? Aqui um exemplo, um acesso um pouco estreito, o pé da engrenagem aqui do dente de engrenagem, né? Diâmetro interno. Então nós temos esse apoio mais delgado, mais fino aqui para acessar, né? Depois nós também temos para canais um pouco mais grosso que o da engrenagem, aqui no caso temos outro apoio. E por último, um martelo de comprimento menor para que você consiga inserir o durômetro, o propulsor dentro de diâmetros internos de tubos ou de peças também, medir a dureza no diâmetro interno dessas peças. Então, outra coisa, repetindo, vou focar nisso aqui em todos os ensaios de dureza. Manter o equipamento sempre calibrado, então junto com esse durômetro vai um bloco bem rígido, um padrão de dureza LIB aí para você conseguir calibrar. Ele vai na escala LIB, na escala Vickers gravado para você conseguir fazer a conversão já vou falar dessa conversão. Então, novamente, assim como no ensaio Shore, é muito importante manter apoiado essa face aqui do durômetro LIB, não deixar ele inclinado, pois isso vai influenciar no resultado. E lembrando que o durômetro LIB, ele funciona com o eco do material. Então, por isso, para você usar o durômetro LIB, ele é apropriado, indicado para você usar em peças com peso mínimo, espessura mínima de 5 kg e 5 milímetros. Porque se você usa uma peça menor, por exemplo, e com o impacto da esfera e essa peça se mexe, isso quer dizer que vibrou, a peça saiu do lugar, então ela absorveu mais energia do que o necessário, no caso, você vai ter uma influência no resultado de dureza, né? Ou então, se você tem uma peça muito fina, e apoiar ela sobre uma base de outro metal, por exemplo, como ele funciona com o rebote do eco do material, né? Ele pode estar pegando a influência da dureza da peça de baixo, e não a dureza da peça de cima, né? Então, ele tem essa especificação aí para peças robustas, né? O que facilita... Na verdade, se completam, né? Ele e o durômetro de bancada. Peças muito grandes, que não tem como colocar no durômetro de bancada, a gente utiliza o LIB muito mais facilmente, né? Então, aqui algumas informações, alguns exemplos de aplicação dele, né? Então, provavelmente peças impossíveis de serem colocadas em durômetro de bancada. Aqui nós temos uma turbina enorme da indústria aeronáutica, né? Então, facilmente, chegando com o durômetro LIB aqui, a gente consegue obter a dureza dessa peça, ou matrizes de estampo, moldes. Aqui temos uma aplicação bastante interessante também. Aqui, no caso, é uma bobina, uma chapa bobinada, enrolada, porém a gente vê que a espessura dela é relativamente grande, né? Não só para espessuras grandes, por exemplo, eu falei que ele só mede espessura maior, no mínimo 5 milímetros, porém, se você pega os filmes de alumínio, eles têm décimos de espessura, menos de 1 milímetro de espessura. Se eles vierem nesse formato de bobina, é possível medir sem problema, porque ele vai pegar o eco do próprio material que está sobre ele. Então seria isso, né? Aqui outras peças também, um barramento de máquina, que dificilmente você poderia preparar um corpo de prova, cortar um pedaço para medir num durômetro, né? Outra coisa muito importante, esse durômetro, o resultado principal dele é em LIB. Porém, dificilmente você vai ver a escala LIB em algum desenho ou em uso, né? Então, quando a gente fala que uma peça tem 100, 200 LIB, por exemplo,
É difícil você saber mensurar, estimar qual é a dureza, né? A gente sempre imagina Rockwell e etc. Por isso esse durômetro ele vem com a função de conversão direta, conforme a norma STM A958, para as escalas Vickers, Brinell, Rockwell C, Rockwell B, Shor e escala de tensão também, megapascal aqui, Newton por milímetro quadrado no caso, né? Então, ao fazer o ensaio, a gente pode ou ter a leitura em lib ou diretamente nessas outras escalas da conversão. Então, partindo agora para outro ensaio, seria o ensaio Vickers ou Micro Vickers ou Knupp, né? Esse aqui já começa os ensaios de durômetros de bancada, que nós chamamos, né? Onde você precisa preparar um corpo de prova. Então, aqui nós temos um modelo HV100, que é um da série Vickers, e um HM200 da série Micro Vickers. Existe uma infinidade de outros tipos de durômetro dentro dessas séries, existe o HV100, HV120, HM210, HM101 e etc. Mas a gente vai focar mais nos produtos, como eu disse no começo do webinar, no próximo webinar de dureza, que vai ser em julho. Por enquanto, a gente vai dar uma prévia só dos aparelhos, focando mais nas práticas de dureza. Então, nesses durômetros Vickers e Micro Vickers, nós podemos observar que é comum ter um cabeçote aqui, com penetradores e lentes também. Vocês já vão entender por quê. Então, aqui nós podemos ver o cabeçote giratório, né, com lentes de ampliação e penetrador, tanto Vickers ou Knupp, né. Então, aqui o primeiro cuidado que nós devemos ter, né, de selecionar a carga correta, também não só para Vickers, mas nos ensaios Rockwell e Brinell também é muito importante, mas para o Vickers selecionar a carga correta. Então, uma nota que nós temos aqui. Eu falei de Vickers e Micro Vickers, essa diferença se dá apenas pela magnitude da carga, né? Então, equipamentos que usam cargas acima de 1 kg são chamadas de Vickers, e abaixo de 1 kg são chamadas de Micro Vickers, embora a Mitutoyo tenha um durômetro híbrido aí, chamamos de o HV120, ele possui cargas de 300 gramas, 500 gramas, e 1 kg e vai até 30 quilos. Então, ele seria tanto Micro Vickers quanto Vickers, né? Enfim, a limpeza da superfície de apoio também é muito importante. Quando a gente está falando de dureza, a gente está medindo diretamente milésimos, 1 milésimo, 2 milésimos de milímetro. Então, para vocês terem noção, um fio de cabelo tem de 50 a 70 milésimos de milímetro aí. Então, qualquer fio de cabelo, qualquer sujeira pode influenciar no resultado. Então, novamente, fazer uma verificação com o padrão, fazer um estudo de frequência de uso aí. Então, dependendo se você usa bastante o durômetro, você tem que comprovar que ele está medindo a dureza certa. Então, o padrão ele já vem com o valor conhecido de dureza para você poder comparar a sua máquina aí no caso. E seria isso. Bom, aqui um outro cuidado seria o embutimento, a preparação desse corpo de prova, né? Para o ensaio Vickers, nós precisamos preparar o corpo de prova, não basta pegar a peça fresada, torneada e fazer um ensaio Vickers. Essa superfície precisa estar polida e, de preferência, para você fazer isso, você vai ter que embutir essa peça. Na minha época, eu sou um pouco mais, não tão velho, mas eu não sou tão digital também. Na minha época, era feito com baquelite. Hoje nós temos uma variedade de resinas aí com quais são embutidas as peças, os corpos de prova. Então, no embutimento, sempre importante observarmos as faces, se elas estão paralelas, para você não ter uma deformação depois da calota enxergando ela na lente, né? Então, sempre perguntam, né? Sempre um tabu, quanto de paralelismo? Dependendo da peça, aí nós estamos falando de 5 centésimos a 1/10. Então, para nós da Mitutoyo, essa é uma medição, uma escala bem grosseira aí, né? Para outras empresas, depende, pode ser até apertada, né? Mas para a Mitutoyo, a gente está acostumado com milésimo, décimo de milésimo, então 5 centésimos, 1/10 para a gente é tranquilo. Então, as amostras devem estar limpas, sem irregularidades, sem oxidações ou partículas estranhas para não influenciar no resultado, e qualquer camada de óleo deve ser eliminada. Até o óleo influencia, então é preciso retirar totalmente esse óleo e, com certeza, fazer a fixação desse corpo de prova. Então, como acessório padrão dos nossos durômetros Vickers, já acompanha alguns modelos, já vai como padrão a morsa e a mesa de coordenadas, manual, né? Outros modelos é um item opcional, mas nós temos morsas para fixar esses corpos de prova, né? Ou então, dependendo do cliente, é possível também fabricar dispositivos para fixar esse corpo de prova aí, para o corpo de prova não ceder e não variar a carga aplicada na peça, tendo uma consequente deformação na calota, né? Então, aqui outra curiosidade dos durômetros Vickers, a gente tem que sempre ter uma ampliação adequada para a medição. Então, dependendo da carga que você usa, você vai gerar uma calota desse tipo aqui,
que é um quadrado em diagonal visto de cima, né? Dependendo da carga, ele vai ser menor ou maior. Então, para isso, para cada carga, você tem que ter uma lente específica para fazer a visualização correta e a medição correta. Então, uma curiosidade aqui, nós costumamos fazer as ofertas descritas como lente de 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes e 100 vezes. Só que essas são as lentes objetivas, que vão direto no objeto, no corpo de prova. E nós temos também, nos durômetros Vickers e microvickers, a lente ocular, que é de 10 vezes de ampliação. Então, a ampliação final, que é essa visualização da calota aqui, da indentação, seria a multiplicação desses valores de lente pela lente ocular. Então, a ampliação final seria de 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes, 500 vezes e até 1000 vezes. Então, é uma ampliação absurda aí, porque nós temos durômetros como o HM220, que aplica até cargas de 5 centésimos de grama. Então, para camadas muito, muito finas, milesimais, aí, 1, 5 milésimos, esse durômetro é muito eficiente, né? E, consequentemente, você vai precisar ter uma lente maior. Bom, aqui seria o exemplo do ensaio Vickers, né, ou microvickers. Os dois ensaios são idênticos, o que muda vai ser a magnitude das cargas. Então, nós aplicamos essas cargas com o penetrador piramidal. Se o corpo de prova estiver bem preparado, o penetrador estiver bom também, em boas condições, nós obteremos um quadrado visto de cima. Então, para fazer o resultado da escala Vickers, nós devemos medir essas duas diagonais, tanto na vertical quanto na horizontal, e jogar numa fórmula para nós obtermos o resultado de dureza Vickers. Aqui nós temos um exemplo do que seria uma calota errada, né? Uma calota incorreta. Talvez possa ser algum problema daqueles que eu já citei dos cuidados anteriores, sujeira, ou o penetrador talvez por algum motivo pode ter trincado, o operador bateu a peça, não sei, ou o material não pode estar paralelo. Então, esse aqui seria uma calota errada para você fazer a medição, então nem vale a pena medir, o seu erro de dureza vai ser enorme aqui. Você vai estar medindo uma dureza que não é a dureza real da peça. Então, no padrão de dureza, se ocorrer uma deformação maior que 5 milímetros, maior que 5%, em comparação em uma diagonal para outra, você já pode desconfiar de alguma coisa aí, porque provavelmente vai ter uma alteração, uma variação nos resultados finais de dureza Vickers. Aqui, de que forma o bom acabamento da superfície influencia na visualização da calota para medição, né? Então, primeiro nós temos uma imagem clara aqui, bem nítida, né, da calota formada, com as duas linhas do visor para fazer a medição. Então, e aqui uma imagem opaca. Aqui, provavelmente, o processo de lapidação, polimento, não foi terminado, finalizado, ou a peça ficou parada e acabou oxidando, aí nós podemos ver certa rugosidade aqui na peça, né? E ela torna um pouco mais difícil a visualização e o tangenciamento correto nesses vértices da calota aqui, o que vai causar também uma diferença, né? Então, no trabalho de acabamento da amostra, tente não gerar alterações da dureza da superfície durante o processo de aquecimento ou resfriamento. Ou seja, nós queremos medir a dureza de uma peça. Para isso, nós vamos ter que polir. Então, de que modo fazer o polimento sem esquentar muito a peça e sem alterar a dureza que nós queríamos medir, né? Então, na minha época, isso mais correto era feito com lixas d'água. Então, ao mesmo tempo que você já está lixando e afinando as lixas, tomando cuidado também para não ter contaminação de uma lixa para outra, para não ter riscos, né? Então, simultaneamente, você tem a refrigeração abundante aí para não ocorrer diferenças de temperatura e alterar a dureza superficial da peça. Então, aqui uma simulação da consequência que qualquer erro desses, qualquer cuidado desses, se não tomado, vai causar no resultado final de dureza, né? Essa aqui é a fórmula para nós obtermos a dureza Vickers, né? Ou microvickers, a fórmula é a mesma. Então, 0,1891 multiplicado pela força, dividido pela média das duas diagonais ao quadrado. Então, a força em Newton, a diagonal em milímetro. Então, para fazer um exemplo aqui para vocês entenderem a quantidade do erro, né, a intensidade do erro gerado, no caso de um padrão, uma peça com 700 Vickers, medido com 300 gramas, força, o comprimento das diagonais de indentação, tanto vertical quanto horizontal, é de aproximadamente 28 milésimos, 28 micrômetros, ou 0,028 milímetros.
Então, se o comprimento dessa diagonal for mal interpretado por mal visualização ou medição incorreta ou por qualquer outro motivo em 1%, ou seja, mais ou menos 0,28 milésimos, então 3 décimos de milésimos aqui, arredondando, né? Ou por diferença pessoal, a dureza Vickers mudará 14 pontos, só por causa desses 28 centésimos de milésimos aqui. Então, o operador desempenha um papel principal nas máquinas manuais, que são o nosso sistema A, né? Então, nós também temos sistemas B, C e D que eliminam a influência do operador, eu já vou mostrar em vídeos subsequentes também. Aqui seria um outro cuidado a ser tomado. Então, quando a gente não conhece a espessura da camada, a gente deve considerar isso na carga aplicada. Então, quando a gente vai medir a camada, no sentido da camada, atravessando essa camada, né, no sentido que se nós atravessássemos a camada, chegaríamos no metal base, nós precisamos ter, além da espessura da penetração, uma espessura maior aqui da própria camada que resista a essa força, né, para você ter um ensaio de dureza confiável. Se nós tivermos uma camada e o penetrador penetrar toda a camada, no mínimo, né, se ele não mesmo que ele não ultrapasse o metal base, esse ensaio já está incorreto, você vai ter um resultado provavelmente mais baixo do que deveria. Então, nesse caso é sempre importante considerar a camada. Quando a gente não sabe, existem tabelas que relacionam as forças Vickers com a espessura da camada, ou na dúvida, utilizar sempre a menor camada do durômetro, né? Então aqui, outro ponto importante, o operador deve checar o ângulo da indentação para não afetar no resultado, né? Então, o tangenciamento dessas duas linhas é muito importante, não deixar a linha sobreposta, e sim apenas tangente ao vértice, né? Para você ter um resultado mais confiante. Então, aqui um exemplo daquela camada, uma determinação fácil de fazer na hora de medir, né? Então, se você sabe mais ou menos qual é a diagonal que vai ser gerada, você precisa ter 1,5 vezes de espessura ou mais multiplicada, maior que essa diagonal, no caso, para você ter um resultado confiável, né? Se essa espessura começar a ficar menor que isso, você já começa a ter uma influência no resultado de dureza. Então, outro fator importante seria essa distância entre uma indentação ou outra. Isso aqui é bastante interessante, né? Sempre que nós fazemos um ensaio de dureza, numa indentação, um ponto, seja tanto Vickers como Rockwell, como qualquer outro ponto de deformação plástica, o material ele sofre uma zona de encroamento aqui ao redor dele. O que seria encroamento? Muita gente fala de encroamento, mas não conhece muito bem ou não sabe o que é, né? Então, o encroamento nada mais é do que o aumento da resistência do material em função da deformação plástica. Em outras palavras, quando você deforma um material plasticamente, após alguns segundos, alguns minutos, as partículas se reorganizam lá dentro e elas parece que entendem que está sofrendo algum esforço e se ajuntam, se unem para ficar mais fortes e a resistência aumentada. Ou seja, essa zona encroada aqui ao redor, ela é invisível. Então, se você começar a fazer os ensaios muito próximos uns aos outros, o que é comum em empresas que costumam querer economizar em blocos padrões, né? Só que você acaba perdendo em exatidão, porque se você fizer um outro ensaio aqui colado nesse ensaio, você vai ter um resultado levemente maior, mais duro, do que realmente teria se fizesse um ensaio corretamente mais longe. Então, via de norma, é sempre bom isso para aços, para liga de níquel, liga de titânio, né? Materiais mais duros, a gente, por norma, ele considera de centro a centro 3 vezes essa diagonal ou mais, no mínimo 3 vezes essa diagonal de espaçamento. E da borda aqui, 2,5 vezes da diagonal. Já para materiais mais moles, essa zona de encroamento aqui, essa área encroada, costuma ser maior. Quanto menos resistente o material, mais dúctil o material, né? Essa zona fica maior, consequentemente, essa distância também deve ser obrigatoriamente maior, seguindo o mesmo raciocínio, né? Então, quando essa distância recomendada não pode ser adotada, o que a gente faz? Não tem como você medir fora da peça, né? Então, tem um segredo aqui que a gente costuma usar. Então, aqui seria um bom método, e é um método que se faz para saber realmente quanto tem de espessura endurecida. Nós cortamos o material na seção, observando essa camada endurecida, e nós podemos tanto medir no microscópio, né, dessa forma, para ver se tiver diferença de tonalidade, para ver essa espessura de camada, ou também medir a variação da dureza. Então, nós fazemos várias indentações
partindo da borda aqui, com esse passo controlado através de uma mesa de coordenadas também, que é padrão dos nossos durômetros, e na medida com que esses resultados vão ficando mais baixos, isso quer dizer que a camada endurecida está acabando e você está chegando no metal base. Então, assim você consegue determinar a espessura de camada endurecida numa nitretação, numa cementação e etc. Quando essa camada é muito fina, a gente não consegue obedecer aquela distância do slide anterior de no mínimo 3 vezes, o método usado é o zigue-zague. Então, com isso, nós conseguimos ter mais pontos de indentação e a gente consegue especificar também com mais segurança a dureza e a espessura dessa camada endurecida, né? Outro, para conseguir fazer mais pontos ainda, a gente consegue medir na diagonal, em vez de medir perpendicular aqui à linha da camada, né? A gente consegue inclinar, assim, é possível caber mais indentações aqui para descobrir essa dureza, né? Então, aqui agora, partindo do ensaio Vickers para o ensaio Knupp, a máquina é a mesma, no próprio durômetro Vickers ou micro Vickers Mitutoyo, existe o opcional, que é um acessório do penetrador Knupp. Então, a única coisa que vai mudar no cálculo é apenas uma diagonal deve ser medida, não as duas diagonais. Então, ele já facilita mais um pouco aí, né? Então, ele é mais recomendado para materiais com alto grau de escoamento, materiais muito moles, né? Como chumbo, estanho e etc. Então, aqui só uma das diagonais é preciso colocar na fórmula, que acaba ganhando um tempo aí também no processo, né? Bom, aqui eu tenho um vídeo para mostrar para vocês de um durômetro Vickers, sistema A, totalmente manual. Então, eu gostaria que vocês respondessem se o vídeo está funcionando, está correndo bem. Qualquer coisa eu posso pausar e voltar o vídeo aqui no caso, né? Então, esse é um durômetro HV100, no caso, sistema A. Deixa eu tirar a propaganda. Bom, eu vou retornar o vídeo do início. Talvez tenha tido um delay aí para vocês. Então, eu vou dar um play no vídeo. Esse é o durômetro Mitutoyo HV100. Hoje nós estamos na série HV110, né? Então, o operador ali ele vai ligar o durômetro. Prestem bastante atenção nos passos, porque esses são os passos para você realizar uma medição Vickers comum em um durômetro manual, né? Então, ele ligou o durômetro. Aqui nós temos o painel touchscreen do durômetro. Então, dependendo da peça que ele está selecionando a força, ele selecionou 10 quilos, provavelmente a espessura deve ser significativamente grande aí, por ele ter selecionado 10 quilos. Esse botão que ele apertou agora, CW, significa clockwise, e o outro CCW, counterclockwise, é o sentido de giro do cabeçote. Então, através do display do durômetro, a gente consegue girar o cabeçote trocando de penetrador para lente e vice-versa. Então, primeira coisa, colocar a peça. Obviamente ele fez um exemplo aí com essa peça, né? Só para mostrar. E provavelmente ela deve estar polida aí. Então ele trocou para a lente. Primeiro ele aproximou do penetrador, fez o ensaio, mudou para a lente. Apertando o Start, vocês podem ver que o durômetro não deixa você fazer o ensaio errado. Ele já troca automaticamente para o penetrador. Não corre o risco de você quebrar a lente do durômetro. Ele fez o ensaio, já penetrou, mostrou o tempo de penetração. E agora ele vai fazer a medição das diagonais através da lente ocular. Então, a primeira coisa, através do manípulo esquerdo, tangenciar a linha esquerda. O manípulo esquerdo movimenta as duas linhas, é normal isso. Primeiro, você deve prestar atenção somente na linha esquerda. Tangenciada a linha esquerda, através do manípulo direito, nós vamos abrir a linha direita, tangenciando aí a indentação no ponto direito. E apertando o botão azul, ele grava essa medida. Então, o cabeçote deve ser girado a 90 graus, como vocês podem ver. E ele vai fazer a medição na direção vertical, com o mesmo raciocínio. Primeiro, agora o manípulo esquerdo virou o manípulo de baixo, o manípulo direito virou de cima, e a própria máquina já te dá o valor da escala do resultado de dureza. Você não precisa ficar utilizando aquele cálculo para fazer esse ensaio, para obter o resultado desse ensaio de dureza, né? Bom, agora eu vou passar outro durômetro, vocês prestaram atenção nos processos, né? Então ele teve que posicionar a peça, ele teve que focar, ele teve que medir a diagonal. Então todos esses pontos que estão passíveis do operador são influências no resultado de dureza. Já esse durômetro é um durômetro totalmente automático, é um HM Micro Vickers 220 sistema D. Então, nós temos sistema A, B, C e D. No próximo webinar, nós vamos explicar todos esses tipos de durômetros, né? Então, ele possui mesa XY de coordenadas
automática CNC programável, você consegue programar através do software AVPAC, lentes de alta qualidade de ampliação, como eu disse, de 2 vezes até de 20 vezes até de 1000 vezes, né, somada com a lente ocular. Então ele já troca, já altera o cabeçote pro penetrador Vickers ou Knupp, no caso, nesse caso é um Vickers, e ele vai medir aí a dureza da peça. Nesse caso, pelo perfil, nós podemos ver que é uma válvula automobilística cortada e polida. Então ele está fazendo um ensaio bem no centro, só para simular, né? Na verdade, o correto seria fazer nas bordas, para você ver a espessura de camada endurecida. Então, depois do ensaio, automaticamente ele já muda para a lente. Essa é a visualização da calota e o operador não precisa medir. Vocês vão ver que o próprio software AVPAC já acabou de medir automaticamente e te fornece o resultado de dureza. Essa é outra função bastante interessante. Ao mesmo tempo sendo um durômetro, ele é também uma máquina ótica. Olha que incrível. Ele consegue escanear as peças, o perfil e a superfície das peças. Então aí primeiro ele está traçando o contorno para ver qual a área ele vai ter que escanear. Então, escaneou todo o contorno, agora ele vai fazer a digitalização da superfície. E já já vocês vão entender por que o durômetro está fazendo isso. Então, ele vai digitalizando passo a passo. Então, tudo de modo automático, sem a influência do operador, importante ressaltar, né? Então, após formar o perfil da peça, vocês vão perceber que ele vai fazer um programa com aquelas medições em diagonais com passos determinados, na direção determinada. Ou seja, esse durômetro ele faz tudo. Ele só não faz um cafezinho para você porque não tem um filtro de papel ali nele. Senão ele faria também. Então agora a parte interessante, no software AVPAC, específico para dureza Vickers e micro Vickers, olha que interessante, você já consegue pôr todos os pontos que você vai fazer a partir da borda para analisar qual é a espessura da camada endurecida e a dureza também dela. Então, diferente do sistema A, que é uma lente ocular para você pôr o olho ali e medir, nós temos uma câmera na lente ocular que vai ser transmitida ao monitor do computador para facilitar a visualização e eliminar a fadiga ocular do operador. Bom, esse é o sistema Micro Vickers Sistema D. Esse sistema não só para Micro Vickers, mas para Vickers HV100, HV110. Vou reforçar de novo no próximo webinar. Nós vamos conseguir falar, especificar melhor isso aí. Bom, agora, falado já do ensaio Vickers, vamos partir para o ensaio Rockwell, que já é um ensaio mais fácil de ser utilizado e, por isso, ele é o mais utilizado atualmente, né? Lógico, dependendo daquelas especificidades que eu já tinha comentado, forma e etc., espessura de camada, ele é o mais utilizado. Então, esses são os modelos Rockwell da série de entrada da Mitutoyo. Os mais simples são HR 110MR, que vai se transformar no HR 210MR, na verdade, esse aqui vai sair de linha, e o HR 430MS. Esses durômetros possuem volante manual de subida e descida do fuso. Nesses modelos, os pesos, as forças são configuradas manualmente na parte traseira da máquina. Já o HR 430MS, as forças são selecionáveis através do manípulo, facilmente. Então, diferente desses dois modelos de entrada, nós temos os modelos já mais automáticos, vamos dizer assim, mais robustos, o HR530 e o HR600, que dispensa comentários, né? Esses dois modelos já possuem fuso. Nesse caso, o volante aqui, o movimento é automático, motorizado, com subida e descida do fuso, possui painel touchscreen. Já no caso do HR600, é um pouquinho diferente, ele não tem fuso, a peça fica estática, e o cabeçote é que se mexe também de modo automático, CNC programável. Então, eu já fiz um webinar específico desse durômetro, do lançamento dele. Gostaria muito que vocês assistissem aí, basta pôr no YouTube HR600 Mitutoyo e provavelmente vocês vão ver o webinar que eu fiz há um tempo atrás. Bom, vamos falar um pouco sobre como é feito o ensaio Rockwell, qual é o método de cálculo do ensaio Rockwell, né? Então, basicamente, nós temos um penetrador, é aplicada uma pré-carga. Como nesse caso do Rockwell, diferente do Vickers, as peças não precisam estar polidas, elas podem estar fresadas, torneadas, até serradas aí, dependendo do perfil, mas um torno e uma fresa já seria mais confiável. Então, como você não faz o polimento, eliminando as tensões superficiais, aqui no caso nós temos que ter uma pré-carga, que vai igualar assim, o material, né? Vai eliminar essas tensões superficiais. Em seguida, nós temos a carga total.
essa pré-carga inicial vai variar de 3 kg ou 10 kg, se for um róculo superficial ou um róculo normal. Essa carga total vai variar de 15, 30 ou 45 kg, se for um róculo superficial. E também, se for um róculo normal, vai variar de 60, 100 ou 150 kg, que seria o caso do róculo C, né? E após a aplicação dessa carga total, nós retornamos com o valor da pré-carga, 3 ou 10 quilos, e o durômetro vai calcular a diferença da linha da pré-carga com o retorno elástico do material. Então, observando isso aqui em forma de gráfico, para ficar mais fácil, a linha da peça sem penetração está fora desse gráfico. Então, a partir do momento que nós começamos a fazer a indentação, a pré-carga, tem a rampa até atingir a pré-carga. Atingida a pré-carga, tem o tempo de pré-carga, que seria a linha reta na horizontal. Em seguida, aplicamos a carga total, 60 ou 150 quilos no caso, né? Um exemplo. E depois retornamos para a pré-carga. Porém, como nós deformamos tudo isso com a carga total, obviamente o material não vai retornar na linha da pré-carga inicial, mas ele tem um leve retorno elástico até a pré-carga da fase final, a gente chama, pré-carga, segunda pré-carga, né? Essa distância da pré-carga final até a pré-carga inicial é medida e é jogada num cálculo que eu exemplifiquei aqui abaixo para vocês saberem a dureza róculo. Então, no caso, quando nós obtemos o valor de dureza de 60 róculo C, aqui o exemplo para róculo C, a fórmula de dureza é 100, esse valor é fixo para róculo C, menos H, que seria essa profundidade, igual a 60. Então, o durômetro ele não te mostra esse cálculo, ele só te mostra o resultado de 60 róculo. Então, com o H, então se nós realizarmos essa continha aqui, nós vamos descobrir que o H vale 40 róculo. Então, observação, um róculo normal vale 2 milésimos de milímetro. Então, vale 2 micrometros, no caso, né? Então, com H 40 róculo, se um róculo vale 2 milésimos, 40 róculo vale 80 milésimos. Então, esse H aqui é equivalente a 80 micrometros aí, no caso, ou milésimos de milímetro. Então, no exemplo 2, mudando para o mesmo valor em róculo B, outra escala, com a carga menor de 100 quilos, não a 150 quilos, né? Esse valor, onde era 100 para o róculo C, ele é fixo 130. Em todas as escalas onde você usa esfera. Penetrador de esfera, esse valor vai ser 130, e o restante da conta é exatamente o mesmo. Aqui nós podemos ter a mesma conta, na verdade. Então, 130 menos H igual a 60. Se nós pegarmos esse H, ele vai dar 70 róculo. Como a escala róculo B é uma escala normal, um róculo vale 2 milésimos, então 70 róculo vale 140 milésimos aí no caso de penetração. Essa penetração, lembrando que não é a penetração máxima, é a penetração do retorno elástico até a primeira pré-carga. Para você saber a penetração máxima, não é possível através de cálculo, você tem que olhar o display do durômetro durante a carga total. E aqui, outra aplicação para róculo superficial, outro exemplo, né? A única diferença, o cálculo vai ser o mesmo, a única diferença é que um róculo normal equivale a 2 microns e um róculo superficial equivale a 1 micron. Então, a escala superficial é metade da escala normal. Aqui tem uma tabelinha que a gente consegue ligar muito bem todas essas configurações. O ensaio róculo, apesar de ser mais fácil de ser utilizado, de ser manuseado, para você configurar ele é um pouquinho mais chatinho, né? Mas com essas tabelas que existem coladas já nas membranas, nas plaquetas do nosso durômetro, é muito fácil você se achar, né? Então, se eu for medir róculo normal, eu sei que a pré-carga vai ser de 10 quilos. Então, se eu for medir um róculo C, por exemplo, eu sei que eu preciso usar um diamante esferocônico de 120 graus com raio de 2 décimos na ponta e carga total de 150. Então, se eu for medir um róculo superficial, um exemplo 2, eu sei que a pré-carga vai ser de 3 quilos. Se eu quiser medir a escala 15N, eu sei que eu vou ter que também usar um diamante e carga de 15 quilos. Mudando agora para um penetrador de esfera, por exemplo, o róculo B, então se eu quiser usar um róculo B, ele faz parte da escala normal, róculo normal, então 10 kg de pré-carga, e o penetrador aqui está em milímetros, mas normalmente ele é notado em polegada. Esse aqui seria o penetrador de 1,16 com carga total de 100 kg. Na parte de esfera do superficial, a mesma coisa. Então é bem fácil se guiar por essas tabelas que já constam tanto em manuais como nos produtos Mito Toyo, até nos nossos durômetros eles estão colados no durômetro em forma de adesivo de plaqueta, né? Então,
fator interessante aqui, qual a espessura mínima para eu poder realizar um ensaio Rockwell? Então, esses são extratos das normas, a STM, E18 ou ISO 6508, né, são as normas específicas para dureza. Então, a espessura mínima eu posso consultar, por exemplo, nessa tabela. Então, para isso, eu tenho que ter a escala em que eu vou medir. Por exemplo, se eu for medir um Rockwell B, tenho que usar essa linha, e eu tenho que também ter estimada a dureza do metal. Fica até redundante, né? Se eu quero medir a dureza da peça, é porque eu não sei a dureza da peça, mas infelizmente, nesse caso, nós temos que pelo menos estimar, para não correr o risco da gente atravessar ou furar a peça aí. Então, no caso, se você não sabe a dureza, procurar no desenho a dureza aqui especificada. Caso não tenha desenho, o Google está aí, o senhor Google ajuda todo mundo, dependendo até da experiência, a pessoa já sabe se é um aço 1045 temperado aí, ele vai ter por volta de 48, 55 Rockwell C aí. Então, supondo que o material esteja nós vamos medir em Rockwell B, e ele possui 80 Rockwell B, uma dureza elevada para o Rockwell B, né? 80 Rockwell B de dureza estimada. Então, se eu cruzar esse 80 com a linha do Rockwell B e espelhar ela no lado esquerdo aqui, eu vou ter a minha espessura mínima em milímetros que eu posso medir. Então, eu vou ter 1 milímetro para o material com essa dureza aqui. Por exemplo, se eu estimar essa dureza de forma errada, o material tem 80, mas eu estimo que ele tem 100. Então, eu vou estimar que ele tem o máximo da escala. O máximo da escala eu não digo porque é muito difícil. Vamos estimar um 90 aí, no caso. Ele tem 90 Rockwell B. Então, espelhando aqui, nós vamos ter uma espessura menor. Então, mas ele não tem 90, ele tem 80 no nosso exemplo, né? Então, ele deveria ter 1 milímetro, mas nós simulamos com a espessura de 0,8. Então, nós podemos medir aí um 0,8 de forma errada. Ele teria que ter 2 décimos a mais para nós conseguirmos medir, né? Para o Rockwell C, o processo é idêntico, nós só temos que usar essa linha do meio, e para a escala 15, 30 e 45, que seriam as escalas de Rockwell superficial, nós temos que espelhar nessa linha de baixo aqui. Outro fator muito importante, imprescindível para os ensaios Rockwell, é o tempo de ensaio. Esse é outro extrato da norma, que é a curva do tempo do ensaio Rockwell. Então aqui nós temos o avanço da pré-carga até atingir a pré-carga, manteve a pré-carga, que seria o TA. Avanço da carga total, conforme o material vai ficando mais resistente, né, ele torna mais difícil essa penetração. Atingir o tempo da carga total, no caso de Rockwell C, 150 kg, deixa essa carga total por um tempo aí, depois retira-se essa carga total e retorna-se na pré-carga 2, na pré-carga final, em seguida retira-se o contato da peça e o do penetrador. Então aqui nós temos as velocidades recomendadas para cada fase desse ensaio por norma STM. Esse aqui é um exemplo da STM, né, que é a norma mais exigente de dureza aí. A ISO pode variar um pouco, então dependendo da norma, pode variar alguns segundos aí, mas em média ele é bem parecido esse tempo aí de pré-carga, carga total e pré-carga final. Bom, aqui os ensaios Rockwell, os mesmos cuidados, basicamente, do Vickers, né? Então, selecionar a carga correta. Então, para Rockwell normal, 10 kg de pré-carga, 60, 100, 150 kg de carga total. Rockwell superficial, 3 kg de pré-carga, 15, 30, 45 kg de carga total, no caso. Então, a limpeza da superfície de apoio é muito importante. Como eu disse, nós estamos medindo milésimos, qualquer fiapo de pano, fio de cabelo, ou até mesmo camada de óleo influencia no resultado, e fazer uma verificação com padrão, com estudo de frequência, para calibrar a sua máquina aí, ou verificar, aferir o erro da sua máquina, né? Então, o padrão deve ter seguido aquela mesma condição do ensaio Vickers, tem que ter um espaçamento. É normal a gente ver isso aqui nas indústrias, né? Porque realmente o padrão não é de graça, né? Então, eles pensam na forma de economizar assim, mas é uma economia que acaba saindo mais cara depois, porque isso vai influenciar diretamente no resultado do padrão, né? Então, aqui outro ponto importante, com uniformidade do material, dificilmente você precisa medir, você vai medir a dureza só um ponto da peça. O ideal é medir no mínimo 5 e tirar a média. Então, no caso do bloco padrão, convencionar um sentido de medição não precisa ser exatamente nesse sentido horário, pode ser em diagonal, qualquer sentido, desde que elas estejam espaçadas equidistantemente, vamos dizer assim, em 5 pontos, né? Então, aqui, desconsidera as medições iniciais, né? Então, muitas vezes, a troca de batentes, endeitadores, peças e etc., sempre que nós trocamos penetradores, a peça, a batente, nós temos que desconsiderar as 2 primeiras medições para o sistema fazer o assentamento do mesmo. Então, você pode ver que é normal as 2 primeiras medições dar um valor um pouco mais baixo de dureza e, em seguida, ela estabilizar.
Aqui seria o apoio da peça, né? Então, em peças com esse perfil, o ideal é que nós apoiamos ela desse jeito, porque dessa primeira forma ele vai gerar um efeito mola aqui no caso, vai gerar uma força contrária, anulando a força do penetrador, então vai roubar a dureza da peça, aí, vamos dizer, né? E os vãos ou sujeiras também da peça, aqui um exemplo legal. Se for necessário medir essa face da peça, nós da Mitutoyo temos vários tipos de batentes, acessórios especiais para apoiar as peças, né? E a temperatura do ambiente também, o ideal é que esteja de 10 a 35 graus. A temperatura influencia nos metais especificamente, né? Essa matéria é chamada de fluência. Então, a fluência é a variação de resistência do material em função da temperatura. Então, quanto mais alta a temperatura, menos resistente o material fica, ele perde resistência. Quanto mais baixa a temperatura, mais resistente, mais duro o material fica, então isso aí vai influenciar no resultado da peça. Então o ensaio Rockwell, como ele é relativamente mais curto, ele é o mais adotado em linhas de produção, em virabrequins, parafusos, pistão, anel de pistão, rebolos, rolamentos, moldes. E aqui o ensaio Brinell. Partindo já para o ensaio Brinell, eu estou dando uma acelerada, porque acabando gastando um tempo maior, né? Então o ensaio Brinell é parecido com o Vickers, muito parecido com o Vickers, porém o penetrador é esférico. Então, no fim da medição também você vai aplicar uma carga num penetrador esférico, ele vai gerar uma calota, nesse caso, diferente do Vickers, que é um quadrado, ele vai gerar um círculo visto de cima, e as duas diagonais desse círculo devem ser medidas e jogadas numa fórmula, que dificilmente é usada hoje em dia, as máquinas já fazem isso de forma automática, né? Mas por via de curiosidade, a fórmula se encontra aí. Então, o diâmetro da esfera é interessante, é importante, imprescindível, interessante não, né? Imprescindível, inerente ao teste você selecionar, em combinação com a carga, que nós já vamos ver. O material da esfera pode ser de aço ou tungstênio, que seria metal duro, mas por questão normativa, porque o ideal é que seja de metal duro, para não ocasionar isso aqui, ó. Quando a esfera é de aço, você penetra o penetrador, né? A esfera, ela, ao invés de penetrar totalmente no penetrador, no corpo de prova, desculpa, ela vai absorver certa carga com a sua deformação elástica. Então o aço ele deforma mais que o metal duro, o carbeto de tungstênio. Então a sua calota vai ser menor e você vai ter um erro de dureza, um resultado de dureza maior, no caso, pela calota ser menor, né? Ele vai entender que a peça está mais dura, mas na verdade foi uma influência do material da esfera. Geralmente a norma GIS cita esferas de aço, tanto para Rockwell quanto para Brinell. Mas, segundo os japoneses, a gente até costuma perguntar para ele, para a Mitutoyo Japão, né? A tendência é mudar tudo para metal duro. Eles já nos avisaram que não sabe, nem eles sabem por que ainda não mudou, na verdade. Então, aqui o tempo de ensaio também influencia. É tudo normalizado de acordo com o material. Para materiais mais duros, o tempo é menor. Para materiais mais dúcteis, mais moles, aí o tempo precisa ser maior para o material se conformar de melhor forma. Então, como a gente define o penetrador e a força do ensaio Brinell? Então, o primeiro ponto, definir o fator de carga. Esse fator de carga é uma constante dos materiais. Como eu defino esse fator de carga? Basta você ter o tipo de material que você vai medir. Se é um aço ou ferro fundido, se é um cobre, se é um alumínio ou liga de alumínio, chumbo, etc. Vamos simular aqui, eu vou medir um alumínio. Então, o meu fator é 10. Nós devemos partir para outra tabela que indica a carga com base no fator de carga e o diâmetro da esfera. Então, se o meu fator de carga é 10 para medir uma peça de alumínio, eu tenho que vir fator de carga 10. E qual penetrador eu tenho disponível? 2,5, 5, 10. Geralmente, 2,5, 5, os mais comuns aqui de encontrar na Mitutoyo, mas nós temos todos esses 4 tipos. Vamos supor que eu tenho um penetrador de 2,5. Então, basta cruzar o fator 10 com o penetrador de 2,5, nós teremos que utilizar a carga 62,5 no ensaio Brinell. Obviamente, depois de medir, nós vamos ter que partir para uma lupa ou um microscópio para fazer a medição dessa indentação dessa calota, né? Então, a Mitutoyo não tem durômetros especificamente para Brinell, porém, em todos os modelos, por exemplo, o HR110MS, ou HR110MR, desculpa, ou qualquer um da linha de bancada série 100, 400, o 200, 300, 400, eles possuem um kit Brinell opcional, que acompanha um jogo de pesos, o penetrador, o padrão de dureza e uma lupa de medição para que você consiga fazer os ensaios Brinell nos durômetros Rockwell. Olha que combinação perfeita, né? Então aqui, como eu já citei, os modelos de bancada precisam de kits opcionais Brinell.
Já os modelos mais robustos já vêm com as cargas Brinell embutida no próprio sistema mecânico e no software. Então, aqui, selecionando as cargas Brinell, você já consegue fazer a medição sem kits opcionais. Então, além do 500, né, que é um Rockwell e Brinell, e no 600, é interessante falar, além de Rockwell normal, Brinell por profundidade, ele consegue também medir Vickers por profundidade. Por isso que nós chamamos esse novo durômetro aqui, lançamento da Mitutoyo HR600, de durômetro universal, né? Então, basicamente, os cuidados do ensaio Rockwell são os mesmos aplicados ao ensaio Brinell. E aqui eu tenho um vídeo para mostrar os durômetros Rockwell para vocês. Mostrar rapidamente, o vídeo tem uns 2 minutos. Então, qualquer problema com o vídeo, me avisem aí que eu paro a reprodução. Então, aqui primeiro ele vai mostrar o modelo HR210 analógico, indicação da dureza através de ponteiro. Nós temos também o durômetros 300 e 400 que já são digitais. A diferença entre os dois é que o 300, nós temos a seleção de cargas manual, através da parte traseira da máquina. Já no 400 nós temos um seletor lateral para selecionar as cargas, e o HR500, que também já é um modelo à parte com fuso automático, né, motorizado, com painel touchscreen, com várias outras funcionalidades aí. Então aí um exemplo de medição de dureza numa peça bem longa, né, pode ver que o giro, a subida e descida do fuso, o giro do volante é manual. Então, a pré-carga manual nesse modelo HR200, após atingir a pré-carga indicada pelo relógio, você aperta o botão, como o operador fez. Ele acabou de aplicar a carga total. Agora ele retornou na pré-carga, já indicando o ponteiro reto ali, o valor de dureza. Com o valor de dureza em mãos, ele retorna, tira o contato da peça e vai medir outro ponto. Já no caso dos digitais, a pré-carga era aquelas barras preenchidas, né? Aí ele está medindo uma peça cilíndrica, no caso, aí, um bloco em V, que vai de acessório dos durômetros Mitutoyo, né? Um durômetro digital. Essa configuração de forças é feita nos modelos, exceto no 400. Então você tem que fazer ela no modelo HR100, 200 e 300. A seleção de cargas, se é 15 quilos, 30 quilos, 40, 45 quilos, 100 quilos, 60, 150 é manual, colocando os pesos. Já esse é o modelo HR430MR ou MS, para Rockwell normal ou Rockwell superficial. E basta girar o manípulo, você não precisa mudar as cargas manualmente na traseira da máquina. Não tem o risco de montar as cargas de forma errada, né? É uma melhoria da máquina. Já esse modelo HR500, a medição, para comparar com os outros modelos, né, ele faz a medição manual, mas essa medição é automática, então você não precisaria fazer essa pré-carga manual conforme ele fez, basta aproximar, não precisa encostar a peça do penetrador, apertar o botão Start e o fuso já começa a se movimentar sozinho, ele já faz todo o processo de pré-carga, carga total, retirada da carga total, retorno para a pré-carga final, e ele já retorna automático também. Essa simulação ele fez com o durômetro na forma manual, né? Aí o painel touchscreen do durômetro, com as várias opções, a seleção de escala Rockwell. Nesse caso, você não precisa nem selecionar as cargas, só basta selecionar a escala e automaticamente, diferente dos modelos de bancada, né, anteriores, ele já seleciona as cargas automaticamente. Então vamos partir para um outro vídeo, que dispensa comentários também, que eu deixei o vídeo à parte, é o último vídeo do webinar. A gente já está acabando, pessoal. Esse é o mais novo lançamento da Mitutoyo, o HR600. Então, ele é um durômetro específico para Smart Factory, para trabalhar em conjunto com robôs, com linhas automatizadas, né? Então, ao contrário dos outros durômetros, a peça fica parada, o que sobe ou desce é o cabeçote com o penetrador. Então, é possível colocar uma mesa X, Y nele, ele se transforma numa máquina tridimensional de medição de dureza, vamos dizer assim, né? Então aí a capacidade de medição dele, né? A velocidade de 10 milímetros por segundo, consegue medir peça com até 210 milímetros, tem um amplo campo de medição aí, com a mesa de coordenada XY. Então, dificilmente você conseguiria colocar uma peça dessa num durômetro de bancada convencional. Esse é o grande diferencial desse durômetro também, o espaço que você tem para colocar as peças, né? Aqui ele está mostrando um pouco da exatidão, da aplicação da carga, né? Ao contrário de sistema de pesos ou sistema de fuso, ele, na verdade, ele deforma uma mola
mecânica, uma mola, uma peça rígida em formato de mola internamente, com a deformação dessa peça, ele traduz essa deformação em carga, em força. Ou seja, ele já tem um circuito integrado de medição de força lá dentro, que mantém essa força, né, aplicada. Aí, já voltado para a parte de automação, um exemplo de uma linha automatizada com ele. Você tem um robô colocando a peça, a mesa XY leva, ele mede a dureza, retorna, o robô retira e assim vai infinitamente, aumentando bastante a produtividade das indústrias aí. Aqui um exemplo muito legal também, que dificilmente seria medido num durômetro convencional, peças enormes aí, muito versátil essa máquina, muito legal de ver ela funcionando. E também uma inovação em ensaios plásticos, também é possível fazer através de Rockwell M, Rockwell R, e por aí vai. Também mede Brinell por profundidade, Vickers por profundidade, sem a necessidade de usar lupa. É uma norma nova, como eu disse, facilita os ensaios de dureza, né? Seria o HBT e HVT. Os modelos para automação vêm com joystick, e aí o painel touchscreen para configuração da máquina. Aí as telas que você pode configurar, né? Valor único, valor de média, histograma e etc. E aí a conectividade com o AVPAC também. A gente pode utilizar aquele software AVPAC para determinar a variação da dureza da espessura da camada das peças. Então, esse é o HR600. Ele possui 3 modelos, 610A, 620A. O modelo para automação seria o 620B. E o vídeo é esse, galera. A gente acaba por aqui mais um webinar. Queria agradecer a atenção de todos. Antes de finalizar, esses são os webinários, a lista dos webinários que já foram transmitidos esse ano, fora os que já foram transmitidos outros anos aí. Então o YouTube está cheio de webinar Mitutoyo. Aqui tem a lista, como aumentar sua produtividade com instrumentos inovadores, como tecnologias multissensores alavancam a aplicação de máquinas de medir por coordenadas, medição sem contato. As máquinas Vision, mesmo que você não possa ver, nós podemos medir. A medição de rugosidade na melhoria da qualidade dos produtos, que foi apresentado semana passada, se eu não me engano, pelo Valentim. E as melhores práticas de dureza é hoje, não é próximo, é atual, né? E eu peço que vocês assistam os próximos. O próximo vai ser dia 9 de junho. Se inscrevam lá no site da Mitutoyo, por favor. E muito obrigado, pessoal, pela atenção. Espero ter passado um pouco do conhecimento, do pouco conhecimento que eu tenho ainda, né, no ramo de dureza. Qualquer coisa, esse é meu e-mail, samuel@mitutoyo.com.br, meu WhatsApp. Se quiser ligar, pode ligar também, para entrar em contato sobre as máquinas, não só de dureza, mas também de rugosidade de forma da Mitutoyo. Então, lembrando, essa apresentação vai ficar disponível no YouTube depois para vocês assistirem. E é isso, pessoal. Vou retornar com a câmera aqui, parar de compartilhar a minha tela. E nós vamos ficar um tempinho aí ainda para responder perguntas no chat, né? Se nós não conseguimos responder alguma pergunta específica em questão, a gente vai... Vocês podem mandar um e-mail, que se a gente não conseguir responder imediatamente, com certeza nós responderemos por e-mail depois de estudar um pouco. Mas dificilmente com o grupo da Mitutoyo a gente deixa para depois. A gente costuma ser bastante eficiente nas respostas aí, né? Bom, é isso aí. Obrigado pela atenção, obrigado pelo tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, reforçando novamente, participem do próximo webinar de dureza, que vai ser em julho, e eu vou focar um pouco mais nos produtos, mostrando quais as aplicações, as funções que os produtos Mitutoyo têm no ramo de dureza. Valeu, pessoal, obrigado, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.